Então o senhor acha que o eleitor é idiota ou não? Deixar ele responder. Claro que não, hein? Ué, foi o que o senhor falou. Não, se bem que É para acreditar em quem, então? Se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Porque tudo que foi feito, o roubo daquele, mais de 1 trilhão, mais de 10 processos, 9 anos de condenação, 3 instâncias, 580 dias de cadeia. Ele agora, com 2 anos, não vejo ninguém falando do rombo de 1 trilhão fiscal. Colocou 10 novos impostos. Ele só pode ser um idiota para votar na pessoa. Bem-vindo ao Roda Viva, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Para mim é um sonho de infância, né? Estar aqui sendo entrevistado no Roda Viva. Eu lembro de uma entrevista do Ayrton Senna e isso mexeu muito comigo. Eu gosto muito de corrida, de outro piloto de corrida também, passando aqui há muitos anos atrás. E pode ser uma das melhores entrevistas ou um pesadelo, né? Caso não haja nobreza aqui nessa Roda Viva. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Obrigado, senhor. Candidato, a Justiça Eleitoral tirou as suas redes do ar no último dia 24 em caráter liminar, enquanto analisa o mérito de uma ação que foi movida pelo PSB e uma representação que foi acatada pelo Ministério Público Eleitoral. A alegação é de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. A esse respeito, o senhor disse na Globo News que não pagou cortes de vídeo, não impulsionou nada nos seus canais, nas suas redes, no período eleitoral e descreveu da seguinte maneira a estrutura das suas redes, abre aspas para o senhor. É como se fechasse um canal de televisão de vocês e mandasse todo mundo para casa. Aquilo ali é um super canal de televisão. Se você pegar os últimos 10 canais do Brasil, eu tenho mais audiência do que 10 canais de televisão juntos. Você derrubou o trabalho de um monte de gente. Portanto, o senhor descreveu uma rede empresarial. A sua comunidade no Discord, chamada Contabilização, faz seguidamente competições de cortes, premiando aqueles que têm mais visualizações. O último desses cortes veio em 26 de junho, foi um período de 26 de junho a 7 de julho, portanto, um período já da pré-campanha. Isso não é exatamente usar uma estrutura maior do que a de muitos canais de televisão para fazer o que a lei eleitoral proíbe, ou seja, não configuraria, a seu ver, abuso de poder econômico? Não configura porque não tem esse pagamento, né? Eu nunca deixei de falar e propagar isso. Só que dentro do período eleitoral, tanto de pré-campanha e campanha, não houve pagamento. Eu espero que as minhas redes voltem essa semana. Eu entendo que a Justiça Eleitoral, ela precisa de entender a economia da atenção, que é um jogo que está me trazendo até aqui. Eu estou em paz porque eu fiz uma promessa, Vera, na última eleição. Eu tive problema com isso, em financiar minha própria campanha e usar, né, desse financiamento, que não foi nem R$1 de dinheiro público, e, de novo, não estou usando dinheiro público. Isso me fez criar uma promessa de não envolver mais o meu dinheiro e nem de nenhuma empresa minha. Então, eu tenho uma paz absurda em relação a isso. Eu acredito que suspender o único meio de comunicação que a pessoa tem é uma censura prévia. Mas eles permitiram que o senhor abrisse outras, né? Mas permitir, se não fosse alguém tão conhecido como eu, a pessoa tinha perdido a eleição, né? Eu agradeço aos não sei quantos milhares de influenciadores que conhecem meu trabalho e que colocaram à disposição as redes deles. Inclusive, essas pessoas que dentro da pré-campanha e na campanha não tem nenhum tipo de financiamento, elas estão fazendo de forma voluntária, porque elas entendem o que eu estou passando, essa perseguição. Para você que está assistindo, essa questão de censura prévia está lá no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 4. Por que ela é prévia? Porque não censuraram o conteúdo, falaram que essa censura era sobre monetização. Você pode pegar a decisão tanto do grupo da Meta, salvo engano é Meta, Google e X, eu não sei se foi 2 ou 3, salvo engano, que eles mesmos discordam disso e continuou a liminar vigente. Eu respeito a justiça, tanto é que eu não fiquei chorando, eu fui atrás e pedi ajuda para as pessoas e criei um canal imediatamente. Esse canal, graças a Deus e essas pessoas, ele está maior do que de qualquer outro candidato. Estou muito satisfeito com isso. E foi um rebote muito ruim, porque foi onde a gente mais cresceu na pesquisa eleitoral. Eu vou passar já para os meus colegas. Numa entrevista a um canal do YouTube chamado Achismos TV, o senhor falou que criou esse campeonato de cortes e que quem tem mais visualizações, o senhor paga em dinheiro. Tem garotos ganhando 400, 600 mil reais por mês. Então, essa competição de 26 de junho a 7 de julho não teve remuneração em dinheiro? E esses 400 mil, você vai olhar, eu nunca paguei isso. Quem paga são as plataformas. Vou explicar como é que funciona. Inclusive, você que está assistindo, você pode aprender a usar no digital. Não é meu intuito na campanha, mas já que está trazendo esse assunto, é bom que todos os brasileiros saibam que realmente tem jovens ganhando muito dinheiro com isso. O TikTok, por exemplo, onde eu tenho 3,5 bilhões de marcações, pra você ter uma noção, não tem ninguém na história da política brasileira que tem isso, nem o Bolsonaro. Mesmo derrubando todas as minhas contas, inclusive eu entendo como uma censura prévia, porque derrubaram meu site. Meu site não tem monetização. Então, derrubar um site do candidato, que é um meio de alguém achar ele, tem alguma coisa errada. Entendo, defendo a justiça,
Acredito que, inclusive, vou poder contribuir com isso, né, para que a justiça tenha uma leitura diferente dessa economia da atenção que é usada na internet. Essa eleição de São Paulo, com a nossa candidatura sendo aprovada pelo povo no primeiro turno, vai todo mundo abrir os olhos para um novo tipo de política. Da minha parte, fiquem em paz, não coloquei, não coloco e não vou colocar meu dinheiro. Não tenho fundo eleitoral, não tenho padrinho político, não tenho tempo de televisão, não tenho tempo de rádio, presta bem atenção nisso. E não tem mais as minhas redes sociais. E vou vencer com o povo, do mesmo jeito. Não tendo todos esses atributos, eu tive a liberdade ceifada de poder usar os meus canais, que as pessoas que confiam em mim. Se você não gosta, não tem problema. Eu também não tenho problema em ver você falando mal de mim. Eu quero que você tenha suas redes sociais. Eu achei que a censura prévia chegou e tirar a oportunidade de uma pessoa de falar pelos seus meios, que desse uma multa, que derrubasse as monetizações que estão falando, e eu acho que não foi respeitado isso. Boa noite, candidato. Estou vendo o senhor falar sobre a economia da atenção e queria tocar num assunto que a sua entrevista para o Flow Podcast, o senhor disse, vou abrir aspas, tá? No processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Preciso ter um comportamento que chame atenção. No debate de ontem, o senhor foi questionado sobre essa fala, mas o senhor chamou o jornalista de militante e não respondeu. Eu entendi que o senhor quis dizer que o senhor finge ser uma coisa que o senhor não é para conquistar voto, economia da atenção. Mas eu te pergunto, não é exatamente isso que os políticos tradicionais do sistema, que o senhor diz que o senhor é contra, fazem? Não é assim que eles fazem? Malu, você fez a mesma coisa numa reportagem que você não fez pergunta nenhuma para mim no O Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu perguntei para o senhor. Não perguntou. Acho que se você puder mostrar a mensagem. Está aqui. Pode olhar. Eu nunca. Tá aqui. Pode olhar. O senhor negou, eu tinha minhas fontes. E aí você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. O que é a economia da atenção? Eu respondo e abro a oportunidade para você. Mas o senhor vai responder minha pergunta, né? Eu já estou respondendo. O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. Para o Josias, eu também respondi. Eu falei que vocês fazem esse jogo, chama clickbait na internet. Joga uma headline, destrói a pessoa e depois vê o que vai dar. Eu não vou chamar de fake news, porque eu não gosto desse termo. É uma completa mentira o que você fez em relação a mim. Eu não estou armado aqui, não estou querendo problema com você, nem animosidade. Mas olha, quando você fala que eu estou fazendo isso, você também praticou isso, para ter seus cliques lá no Globo. Porque eu nunca falei isso para você. Eu nunca passou na minha cabeça. Você vai me ensinar a fazer jornalismo? Não, eu vou te responder naquilo que você está perguntando. Eu não tenho intenção de ser jornalista, eu sou prefeito de São Paulo, próximo prefeito. E eu quero mostrar para as pessoas que fica entalado aqui. Eu não me importo o que você publica e quero que você tenha liberdade de fazer isso. A sua versão foi registrada na reportagem. E eu estou te falando, eu quero que você prova, porque nunca passou. Você usou a expressão, o Pablo está imaginando criar um partido e você escreveu partido de coach, eu nem sou coach. Ah, não? Não. Entendi. Olha para você ver, não sou coach, você falou que eu queria criar isso. Eu não quis criar isso. Isso é uma invenção da sua cabeça. E estou falando aqui com uma como funciona o jornalismo. Não, você pode fazer. Eu acho que a gente deve se entrar na pergunta de agora, exatamente, né? Exatamente. Eu já acabei de responder. Você usou a economia da atenção. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o senhor não acha que isso é uma coisa de político tradicional, que finge que é uma coisa para poder conquistar voto. É verdade. Isso que então o senhor acha que o eleitor é idiota ou não? Deixar ele responder. Claro que não, hein? Ué, foi o que o senhor falou. Não, se bem que é para acreditar em quem, então? Se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Porque tudo que foi feito, o roubo daquele, mais de 1 trilhão, mais de 10 processos, 9 anos de condenação, 3 instâncias, 580 dias de cadeia. Ele agora, com 2 anos, não vejo ninguém falando do rombo de 1 trilhão fiscal. Colocou 10 novos impostos. Ela só pode ser um idiota para votar na pessoa de novo. E para votar no senhor, não? Não sei, a pessoa vai ter que testar. Ela vai ter que colocar alguém diferente, alguém que é gestor, alguém que é social, que é o que eu provo. Eu faço com o meu dinheiro, não faço com o dinheiro público. O ciúme das pessoas comigo e estão tentando me parar é porque eu já faço com o meu próprio dinheiro. E eu estou de saco cheio, eu quero ajudar. Essa é uma questão minha. Eu quero continuar em paz a entrevista, mas o que você fez, eu quero deixar registrado. O que você fez foi algo que eu nunca imaginei, nunca te falei e ninguém nunca falou isso por mim e está desautorizado. Eu nunca pensei em fazer isso. Nem sou coach, nem criar partido de coach, muito menos com o Jair Bolsonaro. Eu não pensei isso. Você aproveitou da economia da atenção, que meu nome está hypado. Candidato, o senhor é coach, eu sou jornalista. Eu não sou coach, eu acabei de falar. Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu cobria o Mensalão. Quem? Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu estava cobrindo o Mensalão. Então o senhor não vai me ensinar a fazer jornalismo. Eu não estou te ensinando, você só objetivo. Gente, vamos fazer assim, vamos rodar. Eu apurei. Apurou aonde? Com as pessoas que Quais? Fala o nome. Que falam. O nome. Seu candidato, existe um instituto no jornalismo que o senhor conhece bem, que é off, né? Não, mas tudo bem, acho que a entrevista não é sobre isso. O senhor é um ótimo coach e eu faço meu papel como jornalista. Qual insistência sua em falar que eu sou coach? Tá bom, vamos rodar. Amanda, por favor. A economia da atenção. Amanda.
Boa noite, candidato. É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o Lula, ex-ladrão. Aí vocês têm que falar dele. Se eu sei se eu sou ex-coach, vocês têm que falar que o Lula é ex-ladrão. Mas o senhor que é o candidato do entrevistado aqui hoje, então vamos lá. Sobre os cortes, queria voltar um pouquinho nisso. O senhor comentou que nunca pagou durante a campanha, certo? Na campanha? Tudo bem, só que os dois administradores da página do Discord, Cortes do Marçal, trabalham para sua empresa, a PLX. Jefferson Zantucci e Gabriel Galhardo. Queria, se o senhor pudesse comentar, quanto que o senhor gastou até hoje por esses cortes, mesmo que seja de forma indireta? Não faço nem ideia quanto gastou. Foi um dinheiro razoável. Quanto? É assim, não faço ideia, você imagina. Tem semanas que eu aprovo 35 milhões de reais de saída de pagamento. Eu vou lá olhar quanto que gasta com isso. Isso tem um universo empresarial de dezenas de empresas. Você me pedir isso, eu tenho que ligar para o contador para pegar e não tem problema nenhum em mostrar isso. Eu sou o número 1 de lançamento na América Latina e tenho maior facilidade de ensinar, inclusive ensino. Só para você ter uma ideia, se o juiz pediu, qualquer pessoa, isso eu posso pedir o levantamento com a tabela dinâmica lá financeira, alguém me passa e está tudo certo. Eu não faço ideia quanto que gasta com isso. Só para deixar claro, 35 milhões, né, que você comentou assim, mais ou menos, para os cortes, para o campeonato de cortes. Não, senhora, das empresas. Tá, eu falei que eu aprovo das empresas. Você imagina alguém que olha saídas em dezenas de milhões, eu vou saber quanto que gastou com corte. Isso é um negócio desse tamanhozinho dentro das companhias. Que é quanto, mais ou menos? Não faço nem ideia, eu já te respondi. Porque assim, se é uma empresa sua, eles trabalham para o senhor que pagou, né? Mas não é período eleitoral, eu não paguei, é isso que eu estou te falando. Deixa eu só fazer uma Antes do período porque... eleitoral, eu vou continuar, eu já falei, tenho orgulho de ensinar isso. Eu já cansei de fazer isso, não tem problema nenhum. Dentro da pré-campanha e na campanha não houve. Candidato, a esse respeito, a Agência aos Fatos pegou o regulamento do campeonato nessa disputa que eu mencionei, realizada entre os dias 24 de junho e 7 de julho, na comunidade Cortes do Marçal, está dito, entre aspas, o regulamento da competição exige a publicação da hashtag, aí o jogo da velha, prefeito Marcal, e prevê pagamentos entre 50 e 5 mil, dependendo do número de visualizações ou volume de postagens. Não era feito pelo senhor, é isso? Acha o pagamento. O pagamento que tem lá vinculado no derrubar da conta é de antes disso, eu estou tudo bem com isso. Não tem que eu pedir para parar, porque eu sei que isso ia dar problema. Tá tudo certo. Vou falar sobre propostas. Olhando para o seu plano de governo, olhando principalmente para a questão do lixo. Você disse que no seu plano de governo, São Paulo se destacará, abre aspas para você, por uma gestão eficiente dos resíduos naturais e pela transformação do lixo em riqueza. E de uma, abre aspas de novo, reutilização e reciclagem de recursos para gerar riqueza e renda. Essas são as partes que você coloca no seu plano de governo para descrever o que pretende fazer com relação ao lixo. Tudo algo que parece muito vago, candidato. A gente já está se aproximando das eleições, né? Eu também fui fazer uma escuta no bairro da Brasilândia, que ocupa uma das piores posições no mapa das desigualdades, e as pessoas reclamaram muito sobre a questão do lixo. Eu queria saber qual é a sua proposta para a questão do lixo, sobretudo nas periferias, e também com relação ao seu orçamento para isso. Porque no seu plano de governo as coisas ficam, minha sensação, candidato, ficam muito vagas. E tem pouca coisa colocando, por exemplo, quanto que vai ser investido aqui e ali. Então eu queria que o senhor explicasse um pouco a sua proposta. Do jeito que você leu aí, eu falei que a gente vai transformar o lixo em riqueza. Isso. Então o dinheiro já vem do próprio lixo. A gente quer transformar, você vai olhar na mobilidade, transformar a frota, isso vai levar mais de uma década, né? Que isso tem a ver com contratos e tem que seguir o Pacta Sunt Servanda, que do latim significa os acordos devem ser cumpridos com as empresas que já estão aí. A gente quer transformar a frota inteira em ônibus de hidrogênio. E a gente consegue transformar o lixo em hidrogênio. Para isso, a Prefeitura vai pedir ajuda do Congresso Nacional, porque tem alguma coisa vinculada com a legislação federal. Só que o próprio dinheiro do lixo já está no lixo. Agora, a gente precisa de levar a sério esse assunto, porque as pessoas elas não foram educadas em relação ao lixo. Não tem isso na formação básica, nós vamos colocar isso. Eu preciso de tanto de problema, eu preciso do Congresso Nacional, preciso de ensinar isso na escola. Deixa eu contar uma crise que eu tive nos Estados Unidos, é de errar o lixo porque a gente não tem educação aqui. E aí você erra a sacola, o caminhão de lixo não pega. Eu tô uma casa em Orlando e eu falei, caramba, por que aqui em Orlando, ou melhor lá, as pessoas respeitam o pare, aqui as pessoas não respeitam, por que lá separa o lixo direitinho? Por quê? Porque tem que investir isso na educação, primeira coisa. Se anda numa cidade suja do jeito que está hoje, a gente claramente não ensinou nosso povo em relação a isso. Você olha... Desculpa, candidato. Você olha a situação do lixo, quando tem um interesse de grandes companhias que estão aí 20, 30 anos na cidade, eles não têm interesse em mudar nada e fazer nada de novo, nada disruptivo em relação ao lixo. Por quê? Porque contratos que precisam ser revisados e a gente precisa ter coragem de tratar disso. Senão a gente não vai conseguir. Agora você imagina eu transmitir a energia do lixo para mover os ônibus. Então não vai ter orçamento a mais no que diz respeito. O orçamento vai vir... Só de tirar a companheirada já vai sobrar dinheiro. Porque assim, a falsa vinculação da máquina, para você que vai votar no 28 no dia 6 como punição para esse consórcio comunista do Brasil que está instaurado aqui em São Paulo, você tem que saber que tirar esse grupo político que está aí com mais de 12 partidos políticos, com toda a prefeitura loteada, já vai dar economia. A gente revisar todos
os contratos da prefeitura, teremos mais economia. Trazer emendas de deputados, para você ter uma noção, são 70 deputados federais que tem no estado de São Paulo. Uma forma de gerar receita, se aumentar R$1 de imposto nas suas costas, é ir atrás de alguns deputados e trazer recursos para dentro da cidade. A maioria dos deputados federais levam para os interiores de São Paulo. Por quê? Eles trocam o dinheiro dessas emendas. Tem deputados que votam com o governo que pode chegar a ter 500 milhões, salvo engano, de 350 a 500 milhões de reais de emenda ao longo de 4 anos. Eu sei como gerar receita, dando louvor para esses caras, colocando eles ali na Zona Norte que você falou de Brasilândia, e falar, essa área aqui eu quero investimento seu e vou te dar agora, porque o poder precisa distribuir glória, agora. O que é glória e louvor, candidato, A glória de um deputado, de falar assim, ó, o prefeito reconhece que o recurso veio para cá, é o que o vereador faz em pôr aquela faixa, ao invés de você pôr a faixa, alguém ter a capacidade de reconhecer que o recurso veio pela pessoa. Igual, por exemplo, o Nelson Williams está aqui, ó, o maior advogado do Brasil, eu convidei ele está em uma causa minha, é dar glória para alguém que é um dos mais poderosos causídicos, e obrigado por você ter aceito meu convite, está aqui. Então a gente ainda não tem orçamento, né, pro lixo? Não, nós temos. Para as pessoas que estão nos assistindo, você que vai votar no dia 6, você tem que entender o seguinte, burocracia, companheirada, corrupção, ineficiência, falta de virtualização na Prefeitura de São Paulo tem comido o dinheiro público. A gente precisa cumprir um primeiro ano, né, que tem que praticamente carregar as decisões da legislatura anterior, que é a Câmara dos Vereadores, e todas as decisões que o prefeito anterior, que no caso o Ricardo Nunes, tomou. A gente, nesse primeiro ano, não vai ter esse tanto de coisa que a gente imagina, mas a gente organiza a casa com uma coisa, austeridade. Todo governo de direita, todo governo conservador, ele é austero. O que ele tem que fazer? Ele tem que enxugar a máquina e dar prioridade para aquilo que faz mais sentido. Eu vou te falar o que faz mais sentido. Zerar essa fila de 447 mil pessoas que estão precisando de exame. Vamos fazer o seguinte, candidato, a gente fala dos outros assuntos nas próximas perguntas, porque ele perguntou de lixo, acho que o senhor já respondeu, eu queria... Professor, sobre transparência, um pouco em cima do plano de governo também. O seu plano de governo tem um item lá específico, a prefeitura digital, transparente e pública. E uma sabatina recente que o senhor fez para a CNN, se não estou errado, o senhor falou que no seu governo ainda vai ter uma coisa mais ali, que é as reuniões que o senhor tiver no seu gabinete vão ser transmitidas, mas da mesma forma como o senhor faz hoje em dia. Na campanha, já teve algumas situações que o senhor está enfrentando que podiam ter colocado em prática já essa gestão transparente. Por exemplo, tem essa questão que o noticiário tem dado aí da ligação do Leonardo Avalanche, presidente do seu partido, com o PCC, e tem essa questão que é o centro da conversa por enquanto até agora, que são esses impulsionamentos suspeitos aí que levaram à derrubada das suas redes. A minha pergunta é, por que o senhor já não fez isso? Por que essa reunião em que o senhor teria pedido para o Avalanche deixar o partido já não foi transmitida? E por que esses impulsionamentos anteriores que o senhor disse que fez, também o senhor já não deu transparência para todos esses números e explicou para todo mundo? Eu sou dono do partido e nem sou presidente, então eu não posso fazer uma coisa chamada ingerência. Eu sendo prefeito, eu que estou no comando, certo? Sobre a Avalanche, você acabou de falar que ele tem ligação com o PCC, eu queria saber por que o PCC não ajudou ele, porque foi noticiado hoje que ele está sendo despejado da casa dele. Vocês gostam de criar, quando eu falo você, com todo respeito, te tirando, tá, Bruno? O Metrópolis gosta de pôr uma pressãozinha ali e vincular tudo que é negativo para cima de mim, mas é uma opinião minha. É uma opinião, né? A questão da gente viver num Estado democrático de direito e na liberdade, você não pode ficar chateado com a opinião. Se você quiser fazer pergunta, essa matéria, inclusive, da Folha de São Paulo. E aí piorou, mas tudo certo. É uma questão de opinião, né? A liberdade é a melhor coisa. Você pode falar que eu sou bandido. Mas por que o senhor não deu transparência para essas... Então, eu já te expandi. É ingerência minha se eu quiser expor o partido, certo? Então, se ele é o presidente, eu tenho que respeitar porque ele está no comando. Agora a pergunta é, como que o cara é do PCC, parece que o PCC acabou o dinheiro, então por que o cara está sendo despejado da casa dele? Pergunta 1. Mas o áudio é a voz dele, candidato. Não, mas eu não sou advogado dele. Eu fiz lá o comunicado depois da Globo, da Globo News, e falei para ele, cara, não é melhor se afastar? Eu fiz o comunicado e eu peço, né, que ele tenha bom senso. Eu resolvi me afastar, particularmente dele. Estou seguindo minha campanha em paz, porque para mim é constrangedor. O tempo inteiro eu tenho que responder essas questões, mas fica essas perguntas, né? Na minha vida particular eu não mostro tudo, mas reuniões, onde eu tenho certeza que as pessoas vão querer me colocar com o pescoço numa forca, eu vou ligar a câmera para mostrar assim. Vai ser o tempo inteiro? Não precisa ser o tempo inteiro. É mais para ter um sistema de defesa. Eu sei que vocês vão me cobrar isso por longos 4 anos de governo. Eu faço questão de transmitir muita coisa. Tem coisas que são estratégia da prefeitura que não precisa de abrir para as pessoas. Então, com relação às contas? Foi? As contas dos impulsionamentos? Eu já falei, não tem dinheiro para Não dá para abrir esses dados para a gente? Já está aberto, está lá no processo. É só pesquisar no terreno, não tem segredo de justiça não, pode olhar lá. Só pegar lá. Pedro, tem a defesa, tem tudo. Tem a gente não sabia nem o valor total. Não, mas aí o que eu paguei até hoje, a pergunta dela é o que eu paguei até hoje. Imagina se eu vou te responder isso. É só pedir isso no processo para mim, tá tudo certo. Eu queria voltar a um assunto que a Malu já até começou a introduzir, a sua condenação lá de 2010 por furto, né? Na sentença, o senhor disse na Globo News que nunca oferiu lucro, que era uma relação de trabalho ali. E na sentença, o juiz fala claramente ali que o seu objetivo em participar do esquema ali era ganhar dinheiro fácil. Então, eu queria devolver para o senhor isso. O objetivo ali era esse mesmo, era ganhar dinheiro fácil? Eu ganhei um salário de R$350 e não tinha dinheiro para pagar advogado. Eu tô com a minha carteira de trabalho aqui, se você quiser, que você é um cara investigativo, eu te dou ela aqui no intervalo, você tira a foto dela inteira, eu vou te mostrar uma coisa, até para te ajudar nisso aí, queimar o assunto. Dia 1º de maio de 2003, eu tinha 16 anos de idade e a carteira estava assinada. Eu fui mandado embora desse emprego, eu era operador de áudio. E por uns 6 meses eu fui prestar serviço para essa pessoa, né, na condição, né, de confiança, de alguém que eu já conhecia. Da igreja, né? Era o pastor de jovens da época. E aí, eu, muito jovem, querendo ajudar em casa e pagar minha faculdade, entrei nisso, foi uma latada na minha vida, me envergonho de ter envolvido com esse tipo de gente. Só que na hora que acabou isso, eu fui processado, né, por longos 13 anos, isso foi assustador para mim. Você vai pegar a minha carteira de trabalho, no mesmo ano, está registrado como atendente de call center. E eu fiquei quase 8 anos numa companhia. E aí o que acontece? Se eu fosse o bandido e quisesse dinheiro fácil, eu ia arrumar serviço de carteira assinada para quê?
Então, você pega meu imposto de renda, você vai ver que está ali declarado que eu ganhei na carteira. Eu fui crescendo e fui um dos melhores funcionários dessa companhia. Então, eu não tenho nadinha para me curvar para bandido. Eu não sou bandido. Se você investigar e achar o que eu tirei de alguém, que os candidatos, né, de forma deselegante e desespero, porque todos caíram na pesquisa e eu estou subindo igual um foguete aqui na cidade de São Paulo. Eu tô perguntando coisa do processo, não tem nada a ver com o candidato. Mas eu tô te falando. Mas aí eu faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então, posso terminar? Claro. Então, vamos lá. Eu tenho uma história de trabalho digna. Tem 13 anos. Da minha entrada de carteira de trabalho até a minha saída. 13 anos, certo? Os candidatos falam, você roubava velhinhas. Eu nem sei quem são essas pessoas. Eu trabalhei para um cara, que esse cara fez isso, inclusive cumpriu cadeia, foi condenado. Eu fui prescrito porque não tinha nenhum crime na minha vida antes disso. Inclusive, eu não dei conta de ter um O senhor prescreveu por causa da idade. É porque se você tiver antecedente, você não deixa responder, cara. Eu fiz direito para ouvir o que você está querendo me explicar. Deixa eu terminar de responder, ué. Fiquei 5 anos na academia de te ensinar. Você tem atenuante se você não tiver nenhuma passagem. Antes eu nunca tinha passagem. Então, se você deixar eu responder, eu te explicar que isso é um atenuante. Segundo, menor de 21 anos. E você sabe o que aconteceu? Se eu tivesse uma defesa técnica, se eu tivesse um Nelson Williams que está sentado aqui, eu nunca ia ser condenado isso aí. Sabe por quê? Porque a condenação foi na primeira instância. A gente não chegou aí para o trânsito em julgado. Significa o quê? Não existe condenação transitada em julgado. Não, por isso que eu estou explicando. Então, eu termino a resposta te falando. Isso não vai fazer diminuir nenhum brilho. A imprensa está pegando áudio disso. Eu já não fui condenado, prescrito, e não foi nem transitado em julgado. Eu estou em paz em relação a isso. Certo. Sabe, ano que vem vai fazer 20 anos disso. E todas as vezes que vocês tocarem nisso, eu vou dar uma ferida. Precisamos revisitar os áudios do Petrolão, do Mensalão, e reviver a moralização desse país. E eu te agradeço pela pergunta, Pedro. Candidato, o senhor falou que esse processo vai fazer 20 anos, que o senhor já respondeu por ele já prescreveu, isso tudo é verdade, mas o eleitor está conhecendo o senhor majoritariamente agora. O senhor sempre teve muitos seguidores, milhões deles, espalhados pelo Brasil. O eleitor de São Paulo está tomando conhecimento da sua trajetória agora, então é lícito que essas questões voltem, porque afinal é uma condenação, não é qualquer coisa. A gente está falando de uma condenação. O senhor disse que o senhor consertava computadores. Nos últimos dias surgiram áudios mostrando uma certa intimidade com os integrantes do esquema, inclusive uma preocupação da sua parte quando o pastor Danilo foi preso ou começou a ser investigado. Eu trago isso à baila porque o senhor também já ensinou em diversas ocasiões que o candidato Guilherme Boulos teria relações com drogas. No Flow, na semana passada, uma hora se referindo aos seus adversários, o senhor falou, esse povo que mata os outros. O Igor até fez assim, nossa, calma, você falou, eu tenho que falar isso mesmo e tal. Me parece que quando é com o senhor fica muito sentido, se sente injustiçado, mas quando é com os outros, o senhor não tem muito cuidado. Isso não demonstra um pouco de dois pesos e duas medidas no trato da reputação dos outros, candidato? Na verdade, é uma questão de fazer perguntas. Quem matou o Celso Daniel, né? Pois é, Até hoje está sem resposta. Pois é, a gente sabe, mas falar, a gente morre também, então é melhor ficar caladinho, né? Ali é uma baixaria. Eu peço perdão para o eleitor, porque eu saio de casa pensando, hoje vai ser o dia da nobreza. Mas não tem como, eles estão desesperados, porque nunca na história da Prefeitura de São Paulo alguém está concorrendo contra a máquina municipal, estadual e federal. Sem as suas redes sociais, só com Deus e com o povo. O senhor é muito bom de retórica. O que eu estou perguntando não é isso. Eu estou perguntando se o senhor não usa, o senhor, como orador, que se gaba de ser um excelente orador, e o senhor de fato é. Se o senhor não usa de dois pesos e duas medidas quando o senhor cobra, que em relação ao senhor não se remexam fatos que estão documentados, são uma condenação judicial, e em relação aos outros, o senhor joga fatos no ventilador sem nenhum cuidado. É a mesma coisa que a para-choque comunista faz. Ela fala um monte de coisa que é para eu gastar meu tempo para não atacar os outros. Querem ter um consórcio comunista? E aí eu já respondo a sua pergunta e você fica satisfeito. Um comunista com a ideologia de extrema esquerda, que eu nunca vi nenhum de vocês falando que o Boulos é de extrema esquerda. Ele é uma vergonha até pro PT. É uma derrota pro PT ter ele de aliado. Ele é extrema esquerda. Eu acho que eu pego leve demais. Nunca o Boulos será prefeito dessa cidade. Isso é uma questão pessoal. Eu jamais entraria na eleição de prefeito de São Paulo. Só que quando eu vi Sacano Salles, e aí eu vi todo mundo do mesmo lado, eu falei, esse negócio está desbalanceado, eu acho que isso pode comprometer o futuro do país. Eu fui, entrei, não sei se acompanhou, velho, eu fiz um vídeo falando o seguinte, que se não tivesse um candidato que entenda de mentalidade, de prosperidade, para tirar nosso povo da miséria e desse sequestro emocional que a esquerda colocou, em 30 dias automaticamente eu seria pré-candidato. E ninguém apareceu. Eu não estou falando que o Salles seria o melhor não, mas o fato de eu ver, de perceber que Valdemar Costa Neto, que é antigo do Mensalão, fez a movimentação e pôs o Bolsonaro sequestrado nisso, eu falei, tem alguma coisa errada. Mas o senhor mesmo não disse que o senhor queria entrar no PL? Eu fiz isso. Queria entrar justamente mas já não é Valdemar, ele está lá a vida toda. Mas é porque o Bolsonaro que manda lá. Quando eu percebi que ele não manda, mesmo ele tendo reconstruído um partido que estava jogado, as traças, eu percebi que ali não dava para entrar. Mas você também não manda no seu partido. Ixi, é isso mesmo, é por isso que eu quero, eu defendo. Bom você levantar isso, Malu. Eu defendo que aqui no Brasil seja como nos Estados Unidos, que todo candidato, se quiser sair sem partido político, que ele tenha um registro dele deferido para disputar as eleições. É constrangedor acordar todo dia com a notícia de um partido. Partido é um negócio que todo mundo fica louco, tem mais de 30, não sei que jeito que está a composição hoje das federações, mas um partido político é um lugar onde as pessoas ficam com um síndrome maluca de vamos vender, vamos implodir, vamos tirar o fulano. O Sabará que está aqui, que era secretário do governo Tarcísio, ele experimentou algo no Partido Novo, que a gente acreditou, o Novo é top demais, derrubaram a candidatura dele. Foram desleais com ele. Ele é um cara que veio para cá para trazer essas conexões e trazer essa experiência política de tirar a gente da rua, comprovadamente 3.500 pessoas com a arca, ainda deu emprego. Ele veio abrir isso, mas eu sinto a dor que ele sentiu, porque tiraram minha candidatura também. O Silvio Santos, por exemplo, se ele tivesse sido presidente do Brasil, o Brasil ia para outro rumo, mas a gente tem Lula, tem Dilma, tem um povo que não consegue levar esse país adiante, que não consegue mudar a mentalidade de um povo. A gente está perdendo tempo, há décadas que a gente está envolvido nisso. Então, assim, fica aqui meu registro de indignação. Não vou defender partido político meu, não precisa esperar ter cargo em secretaria, nada disso. Nas minhas empresas não tem um parente meu. Vocês que gostam de dar uma investigada aí no período eleitoral. Pegando um pouco o gancho que a própria Vera perguntou, que você tem utilizado de um processo de porte de droga para acusar o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, né? De um processo de uma pessoa com o mesmo nome dele. Você não é uma pessoa, você não é inocente, você é uma pessoa inteligente, você sabe que se trata de uma outra pessoa, e eu inclusive construído uma estratégia para divulgar isso no último debate, perto das eleições. A minha pergunta, candidato, você acha essa estratégia, isso honesto? Se fosse contra você ou contra alguém da sua família, você acharia justo uma estratégia dessa montada de fazer essa associação de uma pessoa? Você viu usando esse processo?
Aonde você viu eu usando esse processo? Eu ouvi você fazendo acusações. Fala aí aonde que você ouviu eu usando É esse mentira, então, o processo. processo? Não, eu quero saber eu. Não, quero saber então qual que é a prova. É o seguinte, como o Boulos está apavorado e não aparece com o toxicológico, calma que eu tô aqui, eu vou oficiei. Tem uma calma. entrada no hospital. Não, é calma que eu falo para todo mundo. Né? Acho que a gente tá batendo recorde aqui, agradeço todo mundo e faz um M28, tira um Vamos print. responder. Vamos responder a pergunta. Eu tô respondendo. Tem Que é limite a Roda pergunta? Viva, que é Roda Viva. Não, Tem limite de tempo a pergunta? não tem, não. Você pode corta um responder à pouquinho. vontade o seu, mas agora essa coisa de faz o M no Roda Viva, eu acho que é meio É o único incabido. cargo que eu tenho, entendeu? Eu não vou Mas é esquecer uma isso. entrevista no programa de 38 anos. Eu estou liderando a pesquisa, eu tô liderando a pesquisa de intenção de votos por ser a pessoa que usa essa ferramenta. Então vamos lá, isso eu tô A respondendo. resposta foi, eu te perguntei onde eu usei, você viu usando aonde? E aí eu te voltei, cadê a prova então? Eu não usei esse processo, cara. Então, mas eu te perguntei Mas o senhor como é que você acha que acusa tem o prova? Tá candidato. publicado, acho que foi publicação minha. Você não tem tinha falado prova. que o acusado, Eu vou ele... mostrar o que eu tenho no último debate. Agora, você assistiu o debate ontem? Fiz a pergunta para ele. que no último debate? Porque o brasileiro esquece em 2 semanas, Malu. Não dá para usar isso O senhor agora. repete sempre, não vai esquecer. Então, eles estão falando que eu sou um monte de coisa, então tem que segurar. Eu tô jogando, é um jogo. O senhor tem filhos, é casado e se jacta muito da sua família e usa o fato de ser um homem de família. O senhor acha justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai Mas dela? deve ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição, alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar as Ele não se drogas. converteu à Assembleia de Deus. Então que fique claro aos evangélicos que ele não converteu, ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Vera, você me ajudou nisso. Não, ele não disse que se converteu. O senhor está criando um outro fato que Eu não queria tem. alguém testificando, você me ajudou, era isso que eu Pelo precisava. amor de Deus, senhor, só dei um fato. Eu te Aqui a gente faz isso. Onde você tirou, então, que o Boulos cheira cocaína? Cara, por que ele correu das perguntas todas as vezes? Vocês estão perguntando mais do que ele. Porque se eu pulei de paraquedas, eu não preciso responder. Aqui no Brasil? Pelo que o colega trouxe aqui, existe um processo penal de alguém homônimo ao Boulos. Eu por quero posse você de acha eu droga. usando esse processo, eu não usei esse número em lugar nenhum. Mas então de onde você tira que ele Não cheira fala tanto do cocaína? artigo 138? Cadê o exame? Mas você tem acesso ao exame toxicológico Você dele? pediu, eu levo 3 empresas, se a TAP fizer, se todo mundo fizer. Mas ninguém precisa fazer exame Então, pra que você tá toxicológico, o senhor está perdendo tempo querendo. com isso? Não, porque o Vocês senhor é estão que criou falando isso. disso. Tá certo, então vamos mudar o assunto. Realmente acho que é um Só para fato que fechar um eu acho que ele pouquinho, tem.